Bom dia a todos e a todas. Nós estamos iniciando aqui uma transmissão ao vivo das entidades da região de Campina Grande que mantiveram a paralisação do dia 18, aos ataques, principalmente do desmonte do serviço público. Hoje conosco vão estar aqui 6 entidades, os companheiros do Sintef, os companheiros da DUFCG, os companheiros da do EPB, os companheiros do Sintab, do Sintep e os companheiros da UNE. Nós estamos discutindo por que essas entidades mantiveram as suas paralisações e quais são os motivos que elas estão se mobilizando, organizando a sua categoria para defender os seus interesses. O que é que mexe, o que é que move com isso aí? Então nós vamos aproveitar que nós não podemos estar nas ruas conversando com a sociedade para conversar com a sociedade através das redes sociais, através do Facebook. Estamos conosco aqui, nós vamos fazer um rodízio de 2 em 2 entidades, o companheiro Edson, representando a Associação dos Docentes da Universidade Estadual da Paraíba, e a companheira Zuila, representando os trabalhadores do Instituto Federal da Paraíba. A primeira pergunta que eu faço aos 2 companheiros é: as suas entidades divulgaram um panfleto para as suas bases dizendo está suspensas as manifestações de rua, mas está mantida a paralisação. Qual é o motivo que vocês estão hoje paralisados? Por que é que a sua categoria está paralisada? Vamos começar aqui com os companheiros da do EPB. Bom dia a todos e todas. Hoje, no dia 18 de março, em deliberação tirada em Assembleia do dia 6 de março, a categoria está paralisada em defesa de uma pauta que é vasta. A gente vai começar a apresentar aqui alguns pontos e ao longo dessa live a gente vai detalhando alguns desses pontos da pauta. Mas primeiramente é importante lembrar do porquê das manifestações terem sido canceladas hoje. Diferentemente de muitas autoridades brasileiras, nós consideramos, em respeito à população paraibana e à saúde pública, que deveríamos cancelar as manifestações mantendo as paralisações. Então isso foi feito em respeito à saúde pública. Então a gente acha que, embora as pautas sejam extremamente sérias e graves, a gente não poderia colocar em risco a saúde das pessoas. Então nós estamos aqui num ambiente controlado, com poucas pessoas, mas não poderíamos deixar de passar a mensagem que a gente vai começar a fazer agora. Então, primeira coisa, a do EPB especificamente, ela se encontra no processo de database. Então a gente se encontra no processo de negociação, tanto pelas liberações das nossas progressões, como pelas perdas salariais acumuladas nos últimos anos. Então, em Assembleia, nós discutimos com nossa base que, além dessas pautas locais específicas da UEPB, a gente deveria se juntar ao 18M por uma questão maior. Quais seriam essas questões? Primeiramente, isso para informar a quem ainda não está ciente, esse 18M começou em defesa da educação básica e em defesa do Fundeb, que se encerra esse ano, e a gente precisa fazer esse fundo permanente, ainda uma política de Estado e não uma política de governo. Então, primeiramente, começou em defesa do Fundeb. Depois, essa pauta foi ampliada em defesa de todos os serviços públicos, em virtude de uma série de ataques que os servidores vinham sofrendo por parte do Poder Executivo, inclusive nós estamos sendo chamados de parasitas. Então é importante mostrar para a população em geral que sem o servidor público não há serviço público, não há educação de qualidade pública, não há saúde de qualidade pública, não há segurança pública se não houver servidores públicos. Então é muito importante que a gente nesse dia marque a posição em defesa dos servidores públicos de modo geral. E um outro ponto que nos levou a colocar na pauta, em virtude dos últimos acontecimentos, é a defesa da democracia. Nós reconhecemos que sem democracia não há nenhum outro direito. Então é um direito fundamental. Se a gente não parte do princípio da educação como um princípio que a população como um todo deve ter acesso, e não uma classe privilegiada ou uma elite, a gente quebra todo o princípio fundamental de construção de uma sociedade. Então precisamos dizer em alto e bom som que precisamos do Congresso Nacional atuante, forte, acompanhando as pautas nacionais. Precisamos do STF forte, acompanhando as pautas nacionais. Mas isso não quer dizer que a solução para os problemas que nós vemos enfrentando passa por essas reformas que são anunciadas pelo governo, que nós consideramos inclusive como sendo contra a reforma. E aí, voltando especificamente para o ponto que nós estamos vivendo, que é essa pandemia do coronavírus, é importante dizer para a população em geral que sem um aumento, sem um incremento do orçamento da saúde, o Estado brasileiro vai ter pouquíssimas condições de enfrentamento dessa crise. Então isso passa pelo fortalecimento do SUS,
Estamos aqui reivindicando que as pessoas dentro das suas redes cobrem para que o governo incremente as verbas que deveriam ser destinadas à saúde pública para que a gente possa se preparar e enfrentar esse cenário de crise. Passa também por um aumento, um incremento do orçamento da educação. Sabemos que as pessoas em momentos de crise têm que tirar seus filhos, muitas vezes quando eles se encontram em escolas particulares, e colocar na escola pública. É importante não só garantir a vaga na escola pública, mas garantir a qualidade na escola pública. E isso só é conseguido através de investimentos. Esse discurso de que simplesmente precisamos de gestão é uma falácia. Não adianta gestão se não há verba para se gerenciar. Então acreditamos que todas as universidades, institutos federais de educação básica em geral, precisa de um incremento nas suas verbas para que possam implementar políticas corretas e que venham garantir a qualidade do serviço público que precisa ser prestado. Então, nesse cenário, de modo geral, eu vou deixar aqui para que os companheiros também complementem e a gente vá trocando aqui no debate, mas são alguns pontos centrais que balizam essa nossa paralisação do dia 18 de março. Nós consideramos que, nesse momento, praticamente, a gente sabe dos decretos, das paralisações oficiais, mas esse 18 de março seria um dia de paralisação nacional, de greve geral na educação, greve geral no serviço público, reivindicando todas essas pautas. Vocês estão vendo que nós estamos juntando aqui nessa live, nessa transmissão ao vivo, companheiros do Estado, companheiros servidores públicos federais, municipais. A ideia é mostrar que o desmonte do Estado está sendo feito de forma global. O serviço público está ameaçado. E aí eu vou passar a palavra agora à companheira Zuila, coordenadora do SINTEF, Sindicatos dos Trabalhadores do Instituto Federal da Paraíba, e perguntar a ela a mesma coisa. O que foi que moveram vocês a manter a paralisação? Quais são as principais reivindicações? O que é que hoje vocês estão discutindo dentro do Instituto Federal da Paraíba, que chegaram a aprovar um Dia Nacional de Greve em todo o Brasil? Bom dia, Zuila. Vamos lá. Bom dia a todos e a todas, os companheiros e companheiras que estão nos assistindo nessa transmissão. E como foi dito anteriormente, nós estamos num contexto de vários ataques do governo à educação, aos servidores públicos, à nação de forma em geral. Então, diante desse contexto, no dia 29 de fevereiro, após uma rodada de assembleias nos campi, em plenário estadual, nós do SINTEF-PB aprovamos a paralisação do dia 18 de março, tendo em vista a defesa do serviço público. Já agora, no início de 2020, nós tivemos a divulgação do ofício 008, que congela, que proíbe a concessão das nossas progressões, das promoções, das contratações e dos concursos públicos, tendo em vista o que já foi decidido a partir da Emenda Constitucional 95, que congela os gastos, os investimentos nos serviços públicos, e diante desse quadro a gente vê que existe uma precarização do nosso trabalho, das nossas condições de trabalho. Para além disso, a medida provisória 914 também ataca diretamente a democracia das nossas instituições, ferindo o nosso direito de escolha aos gestores, aos diretores, colocando nas mãos apenas do presidente da República, através do MEC, a decisão de escolher, de indicar quem serão os gestores das nossas instituições. Isso fere o nosso processo democrático, isso fere a nossa gestão como um todo, e diante de um ataque como esse nós não poderíamos nos manter calados. Para além disso, uma outra questão muito importante também é que, diante desse contexto da pandemia do coronavírus, de forma extremamente irresponsável, o presidente manteve os atos que estavam convocados para o dia 15 de março, não só manteve, como participou desses atos, e nós entendemos que nesse momento agora a prioridade é a saúde pública, é a saúde coletiva das pessoas. Então, nesse sentido, nós cancelamos as nossas manifestações públicas, os atos de rua, mas estamos aqui para esclarecer a população a respeito das nossas pautas, a respeito dos ataques que o governo tem feito aos servidores e ao serviço público. E nesse sentido é muito importante que nós entendamos que nós somos o público dos serviços públicos. Nós precisamos de hospitais, de escolas, de segurança, nós precisamos desses serviços funcionando com qualidade. E a partir do momento que o governo também lança uma PEC emergencial
que prevê a redução em até 25% dos salários dos servidores e 25% da jornada de trabalho, nós entendemos que esse é um ataque que fere a população como um todo. Vamos pensar nesse contexto. Nós agora precisando, né, de serviços de saúde pública e enfrentando uma pandemia como a do coronavírus, que nós sabemos da gravidade desse problema, e ainda com essa previsão de termos redução dos serviços públicos. A gente sabe que isso é extremamente nocivo para a nossa população e que nós não podemos aceitar esse tipo de medida. Então, nesse sentido, a nossa pauta também incorpora a luta contra essa PEC emergencial, entendendo o quanto essa PEC pode vir a prejudicar a saúde, a educação, a população como um todo. Então, nós do Sintef-PB estamos integrados a essa luta, entendemos a importância de defender os serviços públicos, de defender a população que precisa tanto desses serviços. O ofício 008, ele foi encaminhado para todos os reitores das instituições federais de ensino, universidades, institutos federais, Escola Pedro II, Cefetes, que simplesmente congela a carreira. Nenhum mais profissional pode progredir, pode promover. Isso chama matar a carreira. E na base dos trabalhadores está uma referência muito interessante de que o ofício 008 é a licença para matar. Como tinha lá na Inglaterra o agente, né, 007. 007 tinha da rainha da Inglaterra a licença para matar. Então o governo brasileiro deu aos reitores, através do ofício 008, a licença para matar. Mas eu pergunto o seguinte: como é que vocês, da rede estadual, estão enfrentando a ameaça? Você falou que você estava numa data base, discutindo um reajuste salarial. E nesse momento, a medida provisória emergencial, a 186, ela recebe o nome de emergencial porque o senhor Rodrigo Maia botou ela debaixo do braço e disse que ia acelerar o processo dela. Se tudo corresse normalmente, provavelmente agora em abril ela seria votada. Como é que vocês, servidores do Estado, estão vivendo a ameaça de redução de 25% do seu salário? Como é que esse impacto está sendo discutido lá na sua base? Davi, a gente sabe que, embora estejamos, né, desde janeiro no processo de database, a realidade e a conjuntura nos impõe outras lutas muito maiores, né? Então, por exemplo, nesse cenário, vale a pena lembrar que ontem foi aprovado pela Assembleia Legislativa, né, em um período de pandemia e com restrições de acesso, né, o PLC, que aumenta a alíquota de contribuição para os servidores no que diz respeito no cenário de reforma da Previdência Estadual. Então, aquilo que os servidores, a nível federal, vinham enfrentando e lutando durante anos, agora a gente está passando por esse processo em nível estadual. Então, já foi aprovada o aumento da alíquota para 14%, dentre outras coisas. Estamos preparando uma nota esclarecendo, né, toda a nossa categoria, quais foram as outras medidas que foram aprovadas nesse processo. A gente vinha em luta, né, esclarecendo a nossa categoria sobre quais seriam esses ataques, né, e a gente precisa deixar muito claro quais são esses ataques, né, mas respondendo especificamente à sua pergunta, Davi. Ainda na Assembleia do dia 6, nós tiramos na nossa universidade uma comissão de mobilização que tem por tarefa visitar todos os campi da nossa instituição para que a gente possa esclarecer a nossa categoria desses ataques e tirar daí estratégia de luta e enfrentamento. Nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos consciência que para enfrentar todos esses desafios não bastam as direções dos sindicatos, né? A nossa base tem que estar junto nesse movimento. Sem um apelo popular grande, a gente dificilmente vai ter forças para fazer o enfrentamento de todos esses ataques. Então isso passa por uma conscientização e um processo de mobilização dentro da nossa base. Então a gente já tirou a comissão, a gente está criando um calendário de visitas. A partir da semana a gente já começa esse procedimento, esclarecendo tanto sobre os processos de ataque no que diz respeito à reforma da Previdência, mas também a reforma administrativa, o ofício 008 que você citou e todos os outros ataques que estão por vir. Então a gente considera que é um momento gravíssimo, onde a gente precisa mobilizar nossas bases e estar atenta de quais são as frentes de luta, porque tem uma frente de luta popular nas ruas, embora aqui no cenário de coronavírus é difícil, mas tem um cenário de luta no enfrentamento legislativo e no acompanhamento do trabalho legislativo e pressionando os deputados para que essas medidas sejam barradas e não sejam aprovadas. Então as lutas são grandes, o cenário é completamente tenebroso e a gente tem que enfrentar isso da melhor forma possível. Eu queria só lembrar uma coisa, Davi, porque é importante nesse cenário de coronavírus, de restrições de mobilidade, paralisações de todas as escolas por parte dos órgãos oficiais e não por parte das categorias,
que isso não sirva para desmobilizar as nossas lutas. Então temos que encontrar maneira de fazer esse enfrentamento. E eu queria só lembrar, né, porque a gente está falando aqui não só para a nossa base, mas para todo mundo que nos ouve, né, e nos assiste através das redes. Mas eu queria lembrar, nos ataques que nós estamos sofrendo, quais são os impactos disso para a população. Quando a gente vê, né, um empreendedor popular, seja ele um ambulante, motorista de aplicativo, ou seja lá quem seja, ter o seu pequeno negócio, vê num momento de crise como esse, onde as suas vendas caem ou se vê impossibilitar de realizar o seu trabalho, quem vai garantir o seu salário e a sua assistência social? A gente está num cenário de destruição do Estado brasileiro, onde a Seguridade está sendo destruída e a Seguridade é para isso. Para que nesse momento de calamidade, de crises sérias, os cidadãos tenham a possibilidade de enfrentar isso e tenham garantido seu salário e suas condições de vida. E o que está acontecendo é um cenário onde tudo isso está sendo retirado de direito. Né? Um coitado de um motorista de aplicativo que não tem movimento mais para que ele trabalhe, ele vai se acostar onde? Não tem um salário numa previdência, não tem um plano de saúde porque não tem condição de pagar, se não tem verba na educação, na saúde pública e não tem leite, onde é que ele vai ser atendido? Então é importante, nesse momento de crise, que a gente reflita sobre o que é o Estado brasileiro e o que é o Estado de bem-estar social e de seguridade social. Porque é através de todo esse sistema que foi construído através de décadas que a gente mantém a saúde do trabalhador e consegue fazer com que as pessoas sobrevivam e tenham perspectiva de futuro. O que acontece hoje é que as pessoas estão se vendo na situação sem perspectiva de futuro. Né? Onde coloca em risco a sua própria existência. Então isso é o que está em discussão hoje. E a gente espera que as pessoas acordem, saiam desse estado de letargia e saibam que o enfrentamento a isso não é simplesmente esperar de 4 em 4 anos para eleger uma pessoa, não, que não tem a história do salvador da pátria. Se a gente não constrói nos nossos ambientes de trabalho, nas nossas comunidades, forma de enfrentamento e constrói coletivamente as soluções, a gente não pode estar esperando que numa eleição venha um salvador da pátria e resolva tudo isso. A solução tem que ser construída coletivamente, permitindo às pessoas colocar os seus problemas e discutir de forma coletiva as soluções. Eu acho que é por aí onde a gente começa a construir um processo de sair dessa crise, que a gente sabe que não vai sair de um dia para o outro, assim como não entrou nessa crise de um dia para outro, isso é um processo histórico. Então cabe a nós, como entidades, né, conduzir essa discussão dentro das nossas bases e fazer com que, uma vez que as bases estejam mobilizadas, partir para o enfrentamento. É por aí que a gente considera que essa crise pode ser superada. É um bom caminho e a gente espera que a gente tenha condições de mobilizar a nossa base para desenvolver esse processo. Eu queria voltar para a Zuila com uma preocupação que eu acho bastante interessante. Você falou aí de vários ataques à educação. E aí não podíamos aumentar outros, né? Reforma do ensino médio, Futura-se, né? Que ameaça de privatização das escolas públicas desse país, principalmente as federais, né? Eu queria conversar com você o seguinte. Você representa uma categoria que construiu nas últimas décadas uma das melhores escolas do ensino médio do mundo. Os institutos federais é reconhecido pela própria ONU como uma das melhores escolas do ensino médio do mundo, trazendo para aqui convênios com a Espanha, com a Finlândia, com a Alemanha, países que estão sempre disputando a condição de melhor educação do mundo e que querem conhecer um tal integrado. As nossas informações é que existe hoje uma redução do orçamento e uma possibilidade de estrangulamento no que se diz respeito à assistência estudantil. Como é que isso abala o processo dos institutos federais, a condição de serviço prestado lá, o aluno e a continuidade da existência dessa rede? Como é que vocês do sindicato estão vendo essa questão? Exatamente. O ensino médio integrado, né, que é o modelo que nós desenvolvemos nos institutos federais, ele tem sido atestado, né, através de exames internacionais e principalmente do depoimento, né, dos nossos estudantes como um modelo que tem dado certo. Né? Nossas escolas têm promovido uma educação emancipatória, uma formação plural, humanística, né, que prepara o indivíduo para atuar em sociedade, né, da forma mais ampla possível. E nesse sentido, já aqui no Instituto Federal da Paraíba, né, esse ano a gente já tem uma projeção de redução imediata de pelo menos 3,3% do orçamento em relação ao ano anterior. Isso num contexto em que as nossas instituições, os nossos campi, estão em expansão. Então a lógica seria exatamente de um aumento do orçamento, de um aumento dos investimentos. E na maioria dos nossos campi, quando os nossos estudantes procuram o Instituto Federal, eles têm em mente não apenas uma instituição que possa promover
uma educação de qualidade, mas também uma forma de seguridade social também, tendo em vista que os programas de assistência estudantil são responsáveis pela manutenção, né, pela continuidade dos estudantes nos espaços escolares. Muitos deles, sem esses programas, sem esse fomento, não teriam condições de ter uma formação de qualidade. Então, o corte no orçamento, né, nós já temos também a projeção de que 40% do orçamento de 2020 vai ficar contingenciado, né, até pelo menos o início do segundo semestre. Então, nós temos aí uma projeção que não é positiva, né? Nós sabemos o quanto as nossas instituições precisam desse investimento e é importante lembrar, inclusive nesse contexto, né, da pandemia do coronavírus, que são justamente as pesquisas desenvolvidas nos institutos federais, nas universidades, que promovem as soluções para o enfrentamento de situações como essa, né? Quando a gente fala em investimento em educação, nós estamos falando em melhoria da qualidade de vida da população, né? Os ataques que o governo tem feito às universidades, né, não só através do presidente, mas também do próprio ministro da Educação, que diz que as universidades fazem baderna, que são promotoras de balbúrdia, mas que na verdade agora, né, essas mesmas autoridades estão aí recorrendo às universidades, clamando por soluções, né, clamando por inovação, por pesquisa. Só que pesquisa e inovação não se faz do dia para a noite, né, e se faz com investimento. Então, nós do SINTEF-PB temos também posto na nossa pauta a valorização das pesquisas, da extensão, das atividades que são desenvolvidas no nos nossos campi, né, no nosso Instituto Federal, porque é justamente esse modelo de educação, não apenas centrado no ensino, mas também na pesquisa e na extensão, que promove essa qualidade que os exames atestam, né, que faz com que os estudantes procurem tanto o Instituto Federal. Então, isso se faz com profissionais capacitados, com investimento, e é por isso que nós estamos lutando e estamos defendendo a educação pública, gratuita e de qualidade. É importante entender que defender os serviços públicos, defender a educação pública, significa também defender a qualidade de vida da população. Os alunos dos institutos federais não são filhos da classe abastada. São filhos de trabalhadores, são filhos de pessoas que precisam de ajuda do Estado. Lá são oferecidos a eles auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio moradia. Lá são oferecidas a eles bolsas, né, em que ele pode desenvolver trabalhos científicos. Você encontra criança lá de 14, 15 anos com um currículo Lattes superior a muita gente que está terminando a universidade pelo envolvimento em pesquisa, em trabalho de extensão. Então tudo isso está ameaçado. O Pró-Reitor de Assuntos Estudantil fala que o dinheiro que tem em caixa só dá para tocar o que eles hoje estão tocando de ajuda aos estudantes até agosto. E aí nós podemos ter uma profunda interrupção na qualidade do trabalho da nossa instituição. Então nós vamos aqui, né, já se despedindo das duas entidades, passando para os companheiros aí a sua mensagem final, que se dirige à sua base, para que a gente possa dar sequência a esse debate, trazendo duas novas entidades. Então os companheiros da UEPB, companheiros do IFPB, vamos lá. As suas considerações finais e como é que você deixa aqui o recado para a sua base. Então a gente encerra a nossa participação, né, lembrando a nossa base e a todos que nos ouvem, né, que hoje, embora as manifestações tenham sido canceladas, mas é um dia de luta e vamos fazer essa luta digitalmente, né? Vamos encher os nossos grupos com mensagens que realmente contribuam para que a gente possa sair dessa crise. Né? No mundo de fake news é importante que a gente combata essas fake news com informação e nesse sentido é muito importante que a gente hoje espalhe, né, as hashtags, né, mais verba para a educação e mais verba para a saúde, porque sem pesquisa científica para ver esse enfrentamento e educação no sentido de conscientizar as pessoas de como enfrentar essa crise, a gente não sai dela. Né? Nada de desespero, nada de entrar em paranoia, mas com informação e respeito aos serviços públicos a gente vai sair dessa crise, Davi. Companheira Zoeira. Então, gostaria de agradecer a todos e a todas que estiveram conosco nesse momento, reforçar o chamado à luta, né? Reforçar também a importância de tomarmos os cuidados necessários nesse contexto em que não podemos estar nas ruas, né, fazendo as nossas manifestações, mas que possamos realmente usar os recursos digitais, as redes sociais,
para informar uns aos outros, para divulgar a informação e para fazer a nossa luta em defesa do serviço público. Nós estamos paralisados momentaneamente por uma questão de saúde coletiva, a gravidade e a importância dessas medidas no atual momento. Mas entendemos também que é preciso defender o serviço público e, nesse sentido, precisamos construir um movimento de mobilização de todos os servidores no enfrentamento das medidas contrárias que o governo tem feito, nos ataques que o governo tem feito aos serviços públicos. Muito obrigada. Valeu, companheiras. Você viu que aqui ao vivo nós já estamos trocando nas entidades aqui do local, não tem aquele intervalo comercial, né? E nós vamos continuar esse debate agora com os companheiros representando a Associação dos Docentes da Universidade Federal de Campina Grande, né, uma universidade pública federal da nossa cidade, e os companheiros representando os estudantes das universidades de todo o Brasil, os companheiros da União Nacional dos Estudantes. Então está aqui conosco, né, o companheiro Matheus, né, e a companheira Luciana. Então, vamos começar fazendo a mesma pergunta que nós fizemos anteriormente às entidades que aqui estavam. Por que é que sua entidade, apesar de ter suspendido as manifestações, manteve a paralisação? O que levou vocês a decidir uma paralisação, uma greve, e que vocês hoje, apesar de estar suspensas as aulas por uma medida de proteção à saúde pública, vocês estavam convocando uma paralisação nacional para esse dia? Então, com a palavra, a companheira Luciana, da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Campina Grande. Bom, muito bom dia a todos e todas. Queria agradecer, né, a todas as entidades aqui que estão organizando esse momento, que é uma forma da gente, uma forma alternativa de comunicar com as nossas bases, enfim, a necessidade da continuidade da luta, né? Dia Nacional de Greves, Atos, Paralisações, ele foi pensado já há muito tempo atrás, né, alguns meses. Estava sendo preparada uma grande mobilização para hoje, uma mobilização de rua que foi cancelada em respeito à saúde dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, né? Entendendo que a situação é séria, preocupante e que nós precisamos, mais do que nunca, exigir os recursos necessários para o aprimoramento das políticas públicas nesse país. Nunca foi tão urgente a gente defender os serviços públicos, que de fato é o que de fato vai garantir a proteção de todos nós diante desse contexto, né? Então, nossa base, a DUFCG, ela continua mobilizada, né? Não estamos nas ruas, mas vamos continuar na luta, né, para reverter toda essa conjuntura de cortes, de desmonte da educação pública, né, e também da saúde, que vem inviabilizando, né, o funcionamento dos serviços que garantiriam a proteção dos trabalhadores. O grande problema, né, de fato, eu diria, nem é o vírus em si, é a falta de política pública que nós passamos nesse país, principalmente nos últimos anos, o desmonte das políticas públicas para poder evitar essa doença e outras doenças que também nos preocupam, que matam trabalhadores e trabalhadoras todos os dias. Então, claro que é assustador porque é uma crise global, né? É óbvio que isso nos assusta ainda mais, vem paralisando vários países, mas nós precisamos paralisar também para exigir melhores condições de vida, de trabalho, de estudo para toda a população, né? O momento é de a gente organizar uma grande greve geral nesse país, como outros países têm feito, né? Não apenas medidas, claro que as medidas de isolamento, de restrição do contato são necessárias, né, para poder nos prevenir, né? Até porque na Paraíba a gente sabe que estamos com déficit aí de testes, né? Então é possível que muitas pessoas estejam contaminadas ou estejam contaminando outras pessoas e a gente não tem condições de averiguar porque não há investimento, não há recurso para fazer o teste do coronavírus nesse estado. Então é algo muito preocupante, é por isso que as escolas, as universidades estão paralisando, né? Mas nós precisamos continuar na luta exigindo o devido respeito, né? Os recursos necessários e que foram cortados ao longo dos últimos anos e que precisam ser reforçados nesse momento em que nós passamos por essa grande crise. Então, para nós também não é suficiente as medidas que o governo Bolsonaro está tomando, né? Porque na verdade é uma forma apenas de mascarar a situação. O próprio governo não tem sido capaz de conter, o próprio presidente, né, tem demonstrado aí a negligência, né, no exercício do cargo, não tem levado a sério as
as recomendações médicas e provavelmente até, né, já você sabe que várias pessoas do Planalto já estão contaminadas com esse vírus. Enfim, ou seja, eles não têm dado exemplo. Bolsonaro não nos representa e nós vamos continuar na luta para derrotar esse governo, né? Nós precisamos lutar pela revogação da Emenda Constitucional 95, que é a PEC do teto, que colocou um limite ainda maior no orçamento das políticas públicas, né? Contra também a Lei de Responsabilidade Fiscal, que desde o ano 2000 nós vivemos uma situação de calamidade pública por conta também da Lei de Responsabilidade Fiscal, que quer garantir o superávit, ou seja, o pagamento da dívida pública em detrimento da qualidade dos serviços públicos. É a lógica econômica, são os lucros, né? E os interesses das grandes corporações, né, do setor financeiro, acima da vida e da saúde da população. Isso é inadmissível, por isso nós vamos continuar mobilizados, né, de formas alternativas por enquanto, mas assim que essa caos passar, a gente vai sim tomar as ruas novamente, exigindo dignidade, exigindo respeito com a população brasileira e exigindo o fim desse governo, o fim dessa política que tem massacrado a população já há bastante tempo. A juventude é o futuro de uma nação, de um povo, né? E nós temos aqui no Brasil, desde muitos anos, uma entidade que representa a juventude universitária, a União Nacional dos Estudantes, que tem um papel sempre marcante na luta política deste país. Então, nesse momento de grande ataque à educação, que ameaça o serviço público, que ameaça o futuro da União, nada mais justo do que a gente ouça os companheiros que representam a União Nacional dos Estudantes, que também estão nesta luta e que nos soltaram nota, suspendendo as manifestações, mas mantendo a paralisação. Então, ao representante da UNE, a palavra para que a gente possa entender qual o papel da juventude nessa luta política tão importante. Obrigado, Davi. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia aos companheiros que estão aqui conosco realizando essa live. Como o Davi falou, meu nome é Matheus, estou na diretoria de Universidades Públicas da União Nacional dos Estudantes, pelo Movimento Correnteza, e essa conjuntura de ataques à educação, de ataques aos trabalhadores em geral, ela vem se acirrando nos últimos tempos como um projeto político, financeiro, de ataque aos trabalhadores para o enriquecimento dos capitalistas, para o fortalecimento de um governo reacionário, fascista, como o governo Bolsonaro, e sem pensar nem um pouco nas condições de vida do trabalhador do Brasil. Com isso, são propostas várias atividades em geral, como são propostas várias reformas, como a reforma da Previdência, que passou no ano passado, que foi paga com emenda parlamentar, tirando dinheiro que poderia ser investido em educação e saúde aos deputados corruptos que estão lá em Brasília. Propostas como a reforma administrativa agora do Bolsonaro, que quer acabar com os serviços públicos, que reduz o salário dos servidores, acabando com a condição de trabalho desses servidores que há tantos anos trabalham no serviço público e fazem o Brasil funcionar. Uma emenda constitucional como a Emenda Constitucional 95, que foi aprovada no fim do ano de 2016, que impõe um teto de gastos em educação e saúde, que não é um teto de gastos, sim um teto de investimento nessas áreas que são fundamentais para a vida do povo. Então, nós estamos vivendo uma conjuntura que exige de nós estarmos cada vez mais prontos a realizar grandes mobilizações no país. E por isso, no começo do ano, a CNTE, junto a outras entidades sindicais e estudantis, como a União Nacional dos Estudantes e a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, decidiu construir o 18 de março como uma greve nacional da educação para dar enfrentamento a essas propostas, né? Também temos aí o fim do Fundeb nesse ano, e o governo em nada se propõe a uma nova proposta de Fundeb, que isso significa na prática o fim do funcionamento das escolas municipais e estaduais. Então, são essas várias medidas que colocam a urgência de grandes manifestações no país no começo do ano serem chamadas para agora no dia 18 de março. Porém, com a crise
do coronavírus, a crise dessa pandemia que atinge hoje o mundo inteiro, a suspensão dos atos foi um ato de responsabilidade para a não proliferação do vírus. Mas nós entendemos que é necessário e é urgente manter o clima de paralisação, as paralisações nas universidades, nas escolas, e que isso estenda às grandes fábricas do país que supostamente não vão parar, e são as maiores aglomerações de trabalhadores desse país. Suspende o funcionamento do transporte público, que em São Paulo simplesmente reúne mais de 1 milhão de pessoas diariamente. Então, são essas grandes aglomerações que vão fazer o vírus se proliferar ainda mais. Então, nós temos que denunciar o caráter do capitalismo em não se preocupar em nenhum momento com os trabalhadores que estão no seu dia em grandes empresas aglomerados, sem nenhuma condição de vida. Porque a insalubridade ela chega a níveis insustentáveis hoje nessas empresas. Se nas universidades a gente não tem salubridade nas nossas salas de aula, no nosso cotidiano nas universidades, imagine em grandes empresas como aqui em Campina Grande, o call center, que reúne mais de 3 mil trabalhadores cada ano, falando de uma cidade pequena como Campina Grande. Está mobilizado, paralisado as universidades e escolas, e que isso se estenda às outras aglomerações, empresas, transporte público. É fundamental para a gente denunciar o caráter reacionário desse governo, o caráter fascista desse governo e a situação de crise que a gente vive com esse coronavírus, e que nós não podemos deixar que os capitalistas decidam se nós vamos morrer ou não. Por isso que nós estamos aqui, para denunciar ainda mais isso e dizer que é fora Bolsonaro, porque esse governo não consegue resolver os problemas do povo, não consegue sequer dizer, não quer sequer aumentar o investimento em saúde pública. Então nós temos que dizer fora Bolsonaro, porque pelo fim da irresponsabilidade desse governo com o povo brasileiro. Nós estamos vivendo um momento em que o serviço público está sendo destruído. Por iniciativa das entidades nacionais representativas dos docentes do ensino superior, o ANDE Sindicato Nacional, do STEF Administrativo, a FASUBRA, Federação Sindical, e do SINASEF, Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Escolas de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, se criou um comando unificado para a construção de uma greve para responder a essas ameaças. Como é que aqui em Campina Grande, como é que aqui na Paraíba, a UFCG e a sua entidade está se inserindo nesse processo, e o que é que esse processo representa para a classe trabalhadora brasileira, o que significa construir uma greve, que evidentemente todo esse processo vai estar aí, de certa forma, um pouco abalado pela questão do coronavírus, um pouco não, muito abalado, né? Todo o calendário sendo trocado, mas do ponto de vista político, para quando voltar à vida normal, as coisas aconteceram de fato. Como é que vocês estão vendo essa construção desse comitê unificado e qual o papel dele na defesa do serviço público? Então, Davi, nós, na medida do possível, estamos tentando fazer ainda reuniões, pequenas reuniões, né? Nosso comitê é um importante espaço de resistência e luta, né? O Comitê em Defesa dos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras e pelas Liberdades Democráticas é um comitê que a gente tem construído e que tem feito várias mobilizações importantes aqui na cidade, e nós pretendemos continuar, né, nessa unidade, essa construção da unidade, né, para podermos aí enfrentar os ataques, porque a gente sabe que o governo não dorme, né, não vai deixar de querer aprovar reformas como a reforma administrativa, né, o Plano Mais Brasil, que é um plano altamente destrutivo, né, acaba com a nossa Constituição de fato, né, a Constituição que já vem sendo dilapidada, já vem sendo destroçada nesses últimos anos, e nós temos atuado por meio também de uma comissão de mobilização no âmbito da UFCG. A DUFCG tem constituído lá uma comissão de docentes, também convidando os discentes, convidando os servidores técnico-administrativos para construir juntos ações internas de mobilização. Ontem nós lançamos uma nota, fizemos uma reunião, lançamos uma nota cujo título é
o título da nota é urgente prevenir o Covid-19 pela suspensão imediata e total das atividades da UFCG. Então nós ontem publicamos essa nota em resposta também à ação da reitoria, que para nós não é suficiente para combater o vírus e a proliferação da doença, porque suspende somente as atividades acadêmicas presenciais e permite que os demais trabalhadores, aqueles que são mais fragilizados, né, diga-se de passagem, os terceirizados, servidores técnicos que muitas vezes dependem do transporte público, dependem, enfim, e que não têm muitas vezes condições, por exemplo, para enfrentar ou para ter um tratamento de fato de qualidade quando, por exemplo, quando houver algum caso dessa doença entre nós, que a gente sabe que está muito mais próximo do que a gente imagina. Então, nós ontem nos reunimos e decidimos por pressionar, né, a administração da universidade a tomar uma decisão mais radical, né? Então nós vamos seguir nessa luta, nessa pressão, exigindo o devido respeito e a proteção de todos os trabalhadores. Todos os trabalhadores e trabalhadoras da universidade merecem respeito, merecem ter seus direitos assegurados. Da mesma forma, a gente pretende também continuar construindo dentro do comitê, né, desse comitê municipal, também essa chamada para greve, porque nós aprovamos o indicativo de greve na nossa assembleia, né, há 2 semanas atrás, e vamos seguir, né, buscando construir a greve da educação superior em unidade com outras categorias. A gente acredita que temos que evoluir para uma greve geral, sim, né? Então o comando de greve ele é importantíssimo para organizar para mobilizar a classe trabalhadora, para a gente não ficar no imobilismo, né? O isolamento é necessário, mas nós não podemos confundir isso com o imobilismo, com a falta de reação coletiva, organizada e unificada, né? Não podemos simplesmente nos render aí ao medo e ao desespero, né? Nós temos que continuar nos emanando, né, essa necessidade de unidade, né, de coletividade, que é o que de fato vai nos permitir superar essa situação que nós estamos passando hoje. Então, pretendemos continuar assim fortalecendo, hoje utilizando mais os canais, né, claro, a rede social, as redes sociais, vamos fortalecer a nossa presença nas redes, como estamos fazendo agora, e, claro, né, sem abdicar também das nossas reuniões presenciais, sempre tomando os devidos cuidados, né, para que a gente possa se proteger. Temos que proteger uns aos outros e temos que continuar na luta. Então é nesse equilíbrio que nós vamos seguir aí buscando combater essas medidas retrógradas que esse governo tem tentado fazer contra nós. Vide aí a reforma da Previdência aprovada ontem na Assembleia Legislativa, que foi uma grande falta de respeito com os servidores. Quer dizer, no momento em que os mais velhos são os mais afetados, né, em que estão matando, de fato, essa doença está matando as pessoas mais velhas, principalmente, né, a reforma da Previdência dos servidores federais já foi aprovada, né, e condenando, né, a população idosa desse país, os mais velhos, a uma velhice de pobreza, né, ou até mesmo retardando a possibilidade de aposentadoria. Para alguns, nem essa aposentadoria não vai chegar, a gente sabe disso, vai ficar cada vez mais difícil. E, como se não bastasse, os governos estaduais e municipais também vêm fazendo esse desserviço para a população. Então nós não podemos dormir no ponto, né? Vamos seguir alertas, né? Seguir cobrando, seguir lutando para que essa e outras medidas não sejam aprovadas. Pelo contrário, nós temos que fortalecer a nossa luta e exigir, né, uma reversão dessas medidas neoliberais que ao longo dos anos tem destroçado as políticas públicas e tem nos condenado a essa calamidade que hoje nós enfrentamos aí, Brasil afora. Então, é muito importante o papel desse comitê, nós vamos seguir fortalecendo e, claro, transformando também numa organizadora, assim, numa entidade que possa, de fato, promover essa greve, não só dos serviços públicos ou da educação superior, mas, né, greve geral dos trabalhadores, que é o que nós pretendemos aí construir. Está na rede sendo circulado aí o manifesto assinado pelo Andes, Sinasef e Fazubra sobre os ataques que nós estamos sofrendo. Lembrando rapidamente, PEC emergencial, reduz o salário dos servidores em 25%. Pacto Federativo, PEC do Pacto Federativo, acaba com a descentralização da economia, ou seja, não tem mais aquela obrigação do Estado de investir X% em educação, X% em saúde. Essa relação que hoje existe,
Todo Estado é obrigado a investir um mínimo estabelecido através da lei, acaba com isso. Fundo público, PEC do fundo público. Hoje existem os fundos públicos que financiam a educação, saúde, como por exemplo o Fundep. E que esses fundos precisam de mais dinheiro, eles são limitados. O governo quer acabar com eles. Então mostra categoricamente o ataque que nós estamos sofrendo no serviço público. Mas, Matheus, eu queria falar contigo algo que eu achei muito interessante. Está circulando na mídia, no Face, na mídia alternativa, né, vamos dizer assim, no meio de comunicação alternativo, um movimento para que hoje às 8h30 se faça uma boa zoada nesse Brasil. A gente não pode fazer manifestações coletivas, quem vai para a janela, faça uma zoada e tal. E ontem já em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, isso começou. Como é que vocês da juventude estão vendo isso? Como é que isso pode ser animado, não pode ser animado? Qual é a sua leitura sobre essa questão e qual a importância dessas manifestações? Bom, nós entendemos que o que aconteceu ontem e o que vem sendo, que vem se encaminhando a acontecer é que com a irresponsabilidade e a incompetência do governo Bolsonaro se chega a um limite da população em geral observar esse governo e dizer que ele precisa permanecer no governo, que ainda dá para manter um mínimo de governança, né? Nós tivemos aquele caso de, no meio de uma sessão com a imprensa, o presidente ouvir de um jornalista haitiano que o governo acabou, que não tem mais Bolsonaro, que a hashtag acabou Bolsonaro, né? E mais tarde as manifestações através do barulhaço, dizendo fora Bolsonaro nas janelas. Isso parte muito da incompetência, como eu disse, da irresponsabilidade do governo em relação aos problemas e ainda mais em relação a esse problema que nós estamos enfrentando agora, que não é pouca coisa, que é a pandemia do coronavírus. Então nós vemos com bons olhos esse movimento e nós achamos que temos que reforçar esse movimento. Então todo mundo na janela de casa hoje? Fora Bolsonaro. Hoje é o dia de gritar nas ruas, nas janelas de casa. Fora Bolsonaro, fazer muita zoada hoje, dizer muito em alto e bom som que é fora Bolsonaro, que não dá para esse governo incompetente continuar aí. E que nós não queremos a alternativa dele mesmo quando ele propôs o dia 15, que é um golpe que vai acabar com o Congresso. Nós queremos um governo que seja ainda mais popular, que seja feito dos trabalhadores, que realmente fazem esse Brasil funcionar. Então, nós temos que dizer fora Bolsonaro, mas tem que ser o fora Bolsonaro que aponte para um caminho, que é de educação da classe trabalhadora, formação da consciência da classe trabalhadora, na construção de um governo popular. Então, é isso. Beleza, querido. Então, pessoal, a gente está caminhando para o final da nossa transmissão ao vivo e vamos passar aqui para as duas entidades que estão aqui conosco, né? Para que a gente possa fazer a saudação final, o recado final para a sua base, para que a gente possa ficar sempre à distância, mais mobilizado para defender o serviço público. Então, companheira Luciana, da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Campina Grande, fique à vontade para fazer a sua saudação final, seu último recado aí para a sua base, para os trabalhadores de Campina Grande e da Paraíba. Então, pessoal, eu acho que é fundamental a gente ter consciência disso, de que é necessário, é urgente, é imprescindível a gente defender os serviços públicos, defender a saúde, a educação, o investimento adequado e necessário para manter serviços públicos de qualidade. Mais do que nunca, o mundo está gritando, o neoliberalismo se esgotou, não é mais um modelo que nos permita uma vida melhor, vamos dizer assim. O livre mercado não existe, né? Porque você vê agora as restrições, como isso afeta até essa famosa liberdade de mercado. Isso não existe, isso é uma promessa, são falácias desse sistema que cada dia destrói a nossa vida, que destrói as possibilidades de uma vida humana mais digna e mais solidária. Então, nós temos que também desmascarar essas medidas que vêm tentando
salvar, entre aspas, a população e que, na verdade, são medidas paliativas que de nada vão nos servir, né? A recente notícia de que o governo pretende decretar o estado de calamidade pública para poder fugir à regra da lei de responsabilidade fiscal esse ano, não é suficiente para nós trabalhadores. Nós temos que exigir a revogação da lei de responsabilidade fiscal, bem como a revogação da emenda constitucional 95, porque são essas as medidas que têm impedido a ampliação do serviço público, que têm precarizado a vida de milhares de servidores, forçando a contratação precarizada, forçando a contratação de prestadores no lugar de profissionais efetivos. E nosso sistema de saúde hoje padece por conta dessas medidas. Nós precisamos de uma sociedade que de fato proteja a vida humana, né? Que é o nosso direito mais basilar, né? O direito à vida, o direito à saúde, o direito à dignidade, né? Que nós todos temos. Então, não é suficiente também dizer que vai liberar o 13º salário ou adiantar o pagamento do FGTS. Isso já é um recurso dos trabalhadores, isso não é recurso a mais na economia, é uma grande falácia do Paulo Guedes. Não vamos entrar nesse discurso desse governo, né, desses ministros que estão fazendo um desserviço para a população. Os cortes na área de saúde são enormes e esse recurso que eles estão querendo devolver através desse fundo não resolve, e não cobre o rombo que foi provocado ao longo dos últimos anos. Então, vamos seguir também na luta pelo fim do pagamento da dívida pública, por uma devida auditoria, auditoria cidadã da dívida pública, que é o que consome mais da metade do orçamento da União. Ou seja, os nossos recursos, os recursos que nós todos pagamos, porque nós podemos até nos isolar, paralisar tudo, mas continuamos pagando impostos, não é isso? E os nossos impostos, metade do que nós pagamos vão para os bolsos, né, dos grandes credores, né, daqueles que vivem de explorar, vamos dizer assim, né, o sistema da dívida pública, né, que nós sabemos aí há vários mecanismos de fraude, de corrupção, de desvio de dinheiro público. Então é um grande ralo, né, que nós precisamos todos os dias denunciar, né? Não ao pagamento da dívida pública, pela auditoria cidadã da dívida e também pela revogação da emenda constitucional 95, bem como recomposição do orçamento das instituições federais de ensino, né? E em defesa do Fundeb, em defesa, enfim, dos serviços públicos como um todo. Também queria finalizar falando da importância da gente defender os trabalhadores que estão precarizados, né? Que estão na informalidade, né? Os terceirizados, os desempregados, né? Não adianta o governo vir com uma medida de pagar um voucher, de pagar algo por um mês. Isso não vai resolver a situação desses trabalhadores. No máximo, isso apenas ameniza ou aumentar o número de beneficiários de Bolsa Família depois do que cortou, o que é uma grande falácia também desse governo, né? E a gente precisa, de fato, exigir, né, que esses trabalhadores sejam respeitados. E nós não vamos aceitar esmola, né? Não é a esmola que vai resolver esse problema. Nós precisamos lutar para que o povo, de fato, seja, né, tome o poder e de fato seja aquele que vai conduzir, né, as políticas nesse país. Ou seja, o povo tem que ser soberano, temos que defender a soberania e as riquezas do nosso país e para que essa riqueza beneficie a todos nós de forma coletiva. Então é a hora da gente parar, repensar e de fato mostrar que esse sistema não funciona, não resolve nossos problemas, né? Tá mais do que provado que esse sistema não nos serve, que apenas nos desumaniza e nos mata diariamente. Portanto, o vírus só deixou isso mais evidente, né? Por isso que a nossa luta continua para que a vida do povo brasileiro seja mesmo uma vida de dignidade, de respeito, né? Que o povo tenha a dignidade e o respeito que merece. Nós somos um país rico, uma nação com muitas potencialidades e vamos exigir a divisão justa dessas riquezas. Obrigado, Luciana. E agora vamos ouvir a voz da juventude, né? A dinâmica que a juventude pode implementar nesse processo aí de luta, nesse processo em que a gente em casa tem que estar sempre ligado nas coisas que acontecem. Então vamos formar grupo de zaps, grupo de internet, para que a gente possa compartilhar entre a gente o nosso sentimento em defesa do serviço público, em defesa de uma educação de qualidade pública gratuita, né? Então tudo isso está na ordem do dia e a gente não pode esquecer. Então, com a palavra a juventude aí, nessa sua fala final. Primeiro, é uma recomendação aos companheiros que são mais velhos, como o companheiro Lobão, que
que se Depois eu cuide. pego ele. Depois eu pego ele. Se cuide. Então, nessa crise aí do coronavírus, ficar em quarentena aí, já está no grupo de risco. Brincadeiras à parte, nós estamos entendendo que esse processo é um processo de ampliar a denúncia política nessa conjuntura que a gente está vivendo. Que esse governo, ele chegou ao seu limite, como coloquei anteriormente. Nós precisamos ampliar essa divulgação, essa denúncia nas redes sociais e, sempre que for possível, construir reuniões que pensem, que ajudem a pensar qual o caminho que nós vamos seguir nesse período. É uma quarentena de 15 a 20 dias, né? E nós precisamos nos organizar para que não haja um refriamento da luta nesse próximo período. Porque isso tem esfriado isso resfriou um pouco a nossa condição de mobilização, mas nós não podemos no próximo período nos deixar desmobilizados por conta da irresponsabilidade do governo Bolsonaro e da crise do coronavírus. Então, temos alguns apontamentos que nós queremos também jogar para a conjuntura. Alguns apontamentos como a revogação imediata da emenda constitucional 95, que impõe um teto de investimentos em saúde e educação, a revogação, suspensão do pagamento da dívida pública para que esse dinheiro vá para a saúde pública, um maior investimento em institutos como a Fiocruz, como o Instituto Butantan, suspensão das atividades em geral das universidades, porque os trabalhadores terceirizados e técnicos administrativos também estão correndo risco, não são só os estudantes e os professores, que os trabalhadores só se mantenha em funcionamento os trabalhos estritamente essenciais nesse país, que não haja grandes aglomerações. Então, nós temos que ampliar ainda mais essa denúncia política, essa denúncia que não é só da saúde pública, mas sim uma denúncia de caráter geral, né? Que é de que esse governo é incompetente em resolver os problemas do povo, que nós temos que exigir que haja mais responsabilidade com a classe trabalhadora e dizer amplamente nas redes sociais e quando for o momento de estar nas ruas, também dizer fora Bolsonaro por um governo popular. Obrigado a todos que participaram, que nos assistiram. A gente avisa que no Face, no YouTube, essa live vai ficar lá para que você possa assistir isso em casa. Ou seja, é importante que acompanhem o que nós estamos aqui discutindo, que nós conseguimos transmitir para vocês. Está no YouTube da Associação dos Docentes da UFCG, da Associação dos Docentes da UEPB, do Sindicato dos Trabalhadores do IFPB, do SINTEFPB. Então acompanhem tanto no Face como no YouTube, que vai estar lá toda essa live. E nós já terminamos dizendo que todo esse processo nos deu a gente algumas lições, né? Eu acho que uma grande lição para a gente, e que o coronavírus mostrou, é que o Estado mínimo não funciona. Nós precisamos de um Estado que intervenha na sociedade para servir a sociedade, aqueles mais carentes, o povo brasileiro, né? O capitalismo, pessoal, o capitalismo e o lucro está para eles acima das vidas. Hoje o call center está funcionando intensamente, com trabalhadores vindo e voltando o tempo todo, provocando uma ameaça a que o vírus se espalhe por nossa cidade. Os operários das fábricas, aí eu queria chamar a atenção da maior fábrica da nossa cidade, que é a Alpargatas, estão também circulando no seu local de trabalho com toda a ameaça. E trabalhadores do call center, trabalhadores da Alpargatas e todas as outras fábricas e comércio de Campina Grande vão voltar para suas casas, vão ter contato com seus filhos, vão ter contato com seus avós, com seus parentes e vão ser um instrumento de transmissão do vírus. Isso não é coisa simples, é coisa grave e nós achamos que a sociedade tem que enfrentar isso com muita coragem e determinação. O Estado tem que ser preservado em defesa da sociedade, em defesa do povo pobre, em defesa do trabalhador. Viva a luta dos trabalhadores e que todos possam estar conosco acompanhando o processo de construção da greve dos servidores públicos em todo o Brasil. Obrigado.